gostava muito entre o personagem desta velha um pouco extravagante que ajuda os miúdos a arranjar trabalho, e foi uma cena muito difícil. Aliás, a Luísa Barbosa, que era uma atriz que eu adorava, já morreu, infelizmente. Já dois, a Zita Duarte, que também já vimos, e que fazia o papel da mãe do Ulisses, também faleceu entretanto. Mas neste dia o Sandro Silva, portanto, que fazia o Ulisses, caiu na cena do jardim. Estava a brincar num baloiço e caiu e partiu a cabeça, fez um lenho na cabeça, e portanto passou toda a tarde no hospital. E quando chegou, foi nessa altura que se descobriu que ele tinha púrpura, e que eu passei a ter muito cuidado com ele. Ele de resto teve 15 dias depois sem filmar, e portanto nós demorámos imenso tempo a começar a filmar, e a Luísa Barbosa já estava bastante doente, e portanto foi muito difícil para ela fazer esta cena, a cena que digamos prolongava a cena do terraço, porque eles entravam e havia um longo diálogo que foi eliminado do filme. Já está pronto? Está quase. Já tinhas tempo para lavar 2 carros. Quem lá é o trabalhador? O que é que vieste cá cheirar? O Vitor Norte também fui eu, mais ou menos, que o vesti. Fui eu que trouxe as gravatas de casa, porque eu queria que ele tivesse umas gravatas berrantes. Escolhi as minhas gravatas mais berrantes. E isto aqui é uma cena em que o miúdo se arma em duro, não é? Cá está aqui a diferença de alturas não é muito acentuada, mas como eu disse há pouco, com os pais, eu queria que ele realmente sentisse que é uma criança, e aqui que, pelo contrário, percebesse que ele está a entrar no mundo dos adultos, a armar-se em adulto, a armar-se em duro, e a tentar jogar taco a taco com o patrão, com o Vitor Norte. Então isso quer dizer que não lhe interessa? Isto é feito isto foi feito em estúdio. A garagem não, mas esta cena aqui em cima no escritório, este escritório não existia, portanto isto foi uma pequena construção de estúdio. Não sei, se calhar porque tenho um fraco por malandrecos como tu. Bem, onde é que é? Quanto é que me paga? Alta aí. Isto são dados, tudo isto, esta história das fábricas falidas e vários outros episódios, como daqui a pouco os miúdos que são esquecidos num buraco, a história dos dedos no princípio, a mãe que dá droga aos filhos, tudo isto foram dados que eu recolhi na investigação que fiz, e que eu queria, como disse há pouco, que o pano de fundo do filme fosse extremamente realista, e que, pelo contrário, a história dele fosse completamente ficcionada. Aqui ele vai-lhe dar um caldo. Isto era uma das coisas que mais irritava o Saúl, é que o Vítor, por brincadeira, passava. Aliás, não sei se repararam, mas o miúdo passa a vida a dar de caldos, que é uma coisa muito paternalista, dar assim uns caldos tornorentos nos miúdos. E o Vitor Norte passava a vida a dar-lhe caldos, aproveitava todas as ocasiões, e o Saúl irritava-se imenso. O juiz decidiu que era eu que ficava. Isto aqui era preciso que o Saúl lesse a carta que denotasse a dificuldade, portanto alguém que lê mal, ainda por cima uma carta escrita à mão. E eu acho que ele era fantástico a ler a carta. Esta cena aqui nos estaleiros é uma cena para a qual o Carlos Saboga escreveu um diálogo que eu gosto muito, carregado de nostalgia.
Aliás, é o filho que lhe acende o cigarro, portanto, o filho anda sempre com. Ele não fuma, a não ser num. Aliás, ele protesta sempre e refila com o miúdo, com o Ulisses, por ele fumar. Ele só fumou uma única vez, precisamente num momento de impotência em que ele está em casa e que aquela cena que nós vimos há pouco, em que há música pela primeira vez no filme. Mas anda sempre com isqueiro e como vimos também no princípio, é ele que traz os cigarros para o pai. São mais maneirinhas. Essas casas de pescadores estão obviamente muito decadentes, porque a pesca deixou de ser uma coisa digamos vital para esta gente. As redes, isto é muito bonito, e aqui temos o segundo ou o terceiro, aliás, confronto do miúdo com uma situação de mal entendido. Vamos lá para casa. Está toda a gente a olhar para nós. Eu quero é lá saber. Isto foi ideia tua, não foi, meu desgraçado. Julgo que esqueci que me levas. Por que estás a dizer isso, Marta? Por que estás a dizer isso? Isto são situações, como eu disse há pouco, mais fortes do ponto de vista dramático, são as situações do mal-entendido. Depois o miúdo a trabalhar para ti, E o miúdo assistir a isto e ver a humilhação do pai é uma coisa que de certa maneira me foi inspirada. Aliás, o filme partiu de certa maneira de uma ideia que foi a de imaginar o que é que aconteceria ao personagem dos Ladrões de Bicicletas, que, como sabem, foi um filme fundador do neorrealismo e que fica sem a bicicleta no fim. Aqui ele fica sem a moto. E há a cena em que o pai é humilhado diante enfim, em público. Aqui é um pouco a mesma coisa. Aqui havia um problema, que o Joaquim tinha um horror a mexer em peixe. Foi uma cena muito dura para ele fazer este breve momento. Este plano da ponte é um plano que foi feito no mesmo dia em que nós temos a madrugada no princípio, em que o Jaime chega à casa pela primeira vez. Isto é uma cena feita de madrugada ao nascer do dia, mas que se faz muito no cinema. Parece que é fim do dia. Isto é a cena do suicídio do pai. Foi o Joaquim Leitão, que também é realizador, o que dá muito jeito de vez em quando, que me deu a sugestão de filmar a cena mostrando o travelling, não, a descoberta. Tenho a impressão que fui eu depois que a imaginei. Aqui havia a ideia de deixar o cigarro ainda aceso para reforçar a ideia do miúdo de que por uns segundos ele teria se calhar evitado o suicídio do pai. Portanto, que o suicídio foi há poucos segundos. Isto é filmado em Lisboa, no cemitério de Benfica. Aqui eu pus o miúdo pela primeira vez com uma t-shirt mais escura e com o cabelo penteado. Já se foi embora? Você da minha mãe. Esta cena foi uma cena complicada de filmar, obviamente, porque sobretudo por o seguinte, isto foi filmado no outono e, portanto, eu de maneira nenhuma, os miúdos despem-se, atiram-se à água, de maneira nenhuma queria sujeitar os miúdos a qualquer perigo de se constiparem ou de arranjarem uma gripe. E, portanto, isto acabou por sair bastante caro à produção, porque eu pedi para que a água fosse aquecida, e a tal ponto que os miúdos não queriam sair da água. O mais difícil não era fazê-los deitar-se à água, era sair, porque lá dentro estava muito mais quentinho. E cá fora havia toalhas aquecidas constantemente. Mal eles saíam, ou mal acabavam de representar, havia toalhas para os proteger. Como é que consegues boiar? Basta que
deixares ir. Eu quero te deixar mesmo logo ao fundo do grupo. Isto aqui, infelizmente, era uma coisa de que já se falava na altura. Eu lembro-me que esta ideia nos veio a mim e ao Carlos Saboga de uma notícia num jornal que nós vimos de uma outra forma mais atroz de exploração dos miúdos, que era a pornografia infantil, e portanto já os casos já se aflorava o problema da pedofilia, infelizmente, e portanto esta pequena anotação, esta réplica do miúdo a dizer que houve um adulto que lhe deu dinheiro. Isto obviamente é feito com uma besnaga que deita água, porque obviamente não íamos sujar a água, além de que era difícil que o miúdo estivesse sempre disposto para urinar para dentro da piscina. E portanto isto foi uma cena, é uma cena que a ideia era que ele tivesse uma reação ao retardador, para que não se percebesse, não se pensasse que ele era indiferente à morte do pai. Mas como sempre, ele em vez de chorar tem uma atitude de revolta. Jaime? És tu, Jaime? Onde é que está a minha mãe? Onde é que está? Ele está cá. Aqui, isto é, digamos assim, mais uma etapa da via sacra do Jaime, que vai ficando cada vez mais sozinho e com a vida mais difícil. Portanto, morre-lhe o pai e ele descobre, por um lado, isso deve-lhe dar um certo agrado, porque se separar do namorado com quem vivia, mas por outro lado ele perde a mãe de vista, e é mais um golpe, digamos assim. O que o gajo quer é pôr-se nela. E quando estiver satisfeito, põe a andar como um trapo velho. Eu disse-lhe na cara. Quando o gajo se tiver... deita fora como um trapo velho. O Santos Silva, que fazia de Ulisses, aqui nesta cena quase não se vê, porque eu depois tive que reduzir para efeitos de economia dramática, mas era extraordinária a maneira como ele andava pela sala, enfim, Espera aí! a ver o que estava a passar. Aqui vê-se muito mal, ele acaba por praticamente não aparecer. E aqui começa um novo capítulo, que é de facto o trabalho das obras, que é talvez um dos mais comuns e um dos mais duros. Há as padarias, mas sobretudo é o trabalho nas obras. E depois há os trabalhos um pouco mais leves, mas que às vezes são muito duros, como se viu numa cena anterior, que é o trabalho em casa. Sapatarias também, textas, e há muito trabalho em casa, trabalho que as grandes marcas distribuem pelas várias famílias. Tem caminhonetes, como se viu naquela cena do ator o Pedro F., em que ele anda a recolher as encomendas pelas várias famílias. Este aqui é o António Capelo, um ator fantástico do Porto, que infelizmente tem um pequeno papel, mas não consegui arranjar-lhe um papel maior, mas que é um ator fantástico também. Esse cabrão do inspetor de trabalho vem aí. Pega nos miúdos, leva-os para Isto aqui, a graça era chamar-lhe Matateu. Para muita gente lembra-se do Eusébio, mas já não se lembra do Matateu, que foi um grande jogador do Belenenses e que acabou na miséria. E eu achei graça a chamar-lhe Matateu. Esta situação é uma situação que aconteceu. Se terem esquecido, para esconder os miúdos do inspetor de trabalho, terem escondido os miúdos numa destas escavações, e
e só no dia seguinte é que se lembrar é que os tinham lá deixado. Ainda por cima eu acrescentei um elemento dramático que é a chuva. Obviamente isto também foi uma cena. Isto é chuva artificial, porque no cinema a chuva faz. E portanto aqui também havia uma enorme preocupação de que a chuva não fosse fria e que eles tivessem cobertores e toalhas. Más, anda. Eso. Para essa merda! Isto era um movimento de grua, portanto, aparentemente relativamente simples, mas que foi bastante difícil de acertar. Isto aqui é uma cena que eu consegui filmar com muita dificuldade, porque o tempo de filmagem de cada dia era o tempo de filmagem que eu dispunha era muito curto. E o plano do retrovisor foi feito noutro sítio, porque não houve tempo para filmar aqui durante este dia. Prefiro ir a pé. Claro. Queres que eu te mostre outra vez que é o xerife? Aqui vai aparecer novamente a Marisa Fonseca, a irmã do Saúl. É o tal terceiro apontamento. Cá está ela. Portanto, há aqui uma pequena frase terrível, vais-se seriar. Há uma troca de olhares e ainda por cima com a particularidade que eles são irmãos, como eu disse. O Saúl é irmão da Marisa. E portanto era como eu disse, são 3 apontamentos: ela a trabalhar na fábrica, ela a ser despedida e a seguir a prostituição. É uma coisa, um apontamento muito discreto, mas que eu acho que não quis acentuar, mas que marca bem o que é muitas vezes o destino destas pessoas, destas jovens que ficam sem emprego e sem perspectivas de trabalho. Isto é uma engraxadoria, não sei se é assim que se diz, suponho que sim, que ainda existe no Porto, ou existia pelo menos quando eu filmei, e que eu, quando andei a fazer as repérages, que é como se diz, ou as locations, como agora se diz, não há um termo português para, ou seja, à procura dos sítios para filmar, descobri, e inicialmente eu tinha pensado filmar em exteriores, mas achei isto muito mais fabuloso. Havia aqui um problema que era que o espaço era muito pequeno. Este ator é um ator absolutamente extraordinário, com quem eu não tinha trabalhado, o Pompeu José, e eu acho que ele é extraordinário neste papel, que é um papel secundário, no sentido em que é um papel que tem uma cena única. Mas é. Isto é uma situação típica, quer dizer, ou pelo menos uma situação que acontece frequentemente: os pais que ficam sem emprego e o filho que os vai substituir. É giro, não é? O filho foi substituir o pai. Aliás, o puto tinha para aí mais ou menos a idade dele, não é? Podia ser isso, mais coisa, menos coisa. É mesmo. Eu sei que o senhor tem de fazer o seu trabalho, Sr. Coluna, aplicar a lei e isso tudo. Isto Mas foi a minha sorte. Se naquela altura eles não têm empregado o meu filho... é uma conversa, um diálogo terrível, porque o pai tem que reconhecer que o filho, ter aceito que o filho o fosse substituir, foi a única maneira de salvar digamos, a situação da família. O que é que não é verdade? O que é que não é verdade? Mas também não te importa de estar. Eu há pouco estava a referir-me ao facto de que o pano de fundo, aquilo que são as